Facilidade com que os elétrons podem ser removidos de um átomo é um indicador importante do comportamento químico dele. Então, a energia de ionização é uma energia necessária para fazer isso aqui, ó. Eu tenho um átomo, no caso o sódio, no seu estado fundamental, no estado neutro, né? Transformando então num cátion. Eu preciso dar energia para esse sistema, né? Então, essa energia de ionização é a energia para fazer com que o átomo neutro se torne um íon, no sentido que de perder um elétron, portanto, se tornar positivo, ou seja, formar um cátion. Então, para tirar um elétron, é necessário uma quantidade de energia. Eu preciso fornecer ao sistema. Então, vamos lá, ó. Lembrando da termodinâmica, eu tenho aqui o sistema, preciso dar energia, portanto, é um processo endotérmico, né? Então, o primeiro elétron aqui no caso do sódio, né? Olha lá, lembrando, sempre batendo em cima da configuração eletrônica. Esse é o ponto fundamental, né? Aquela ordem das energias. Tem lá a sua configuração. A primeira energia tem essa ordem de grandeza, 496 kJ por mol. Vamos lembrar um pouquinho, gente? Vocês lembram quando a gente calculou a energia de um fóton e depois nós calculamos a energia de um mol de fótons? Um mol de fótons tem essa ordem de energia aqui, ó, em torno de alguma coisa quilojoule por mol, umas centenas de quilojoules por mol. No caso aqui, 496, né? A gente calculou lá no nosso exercício da prova, tinha dado, acho que 280 quilojoules, alguma coisa assim, não me lembro mais os valores, mas era nessa ordem de grandeza, centenas de quilojoules por mol. Olha aqui, ó, aqui, para arrancar esse elétron, é nessa ordem de grandeza também, para arrancar esse elétron do sódio. Então, precisa fornecer. Agora, se eu quiser tirar o segundo elétron do sódio, gente, né, era 1s2, 2p6, 3s, para tirar o segundo, eu já vou precisar, olha aqui, da energia, 4.560 kJ por mol. O segundo elétron é muito mais, né? A energia é muito maior. Dá para imaginar por quê? O que vocês podem pensar? Tá mais perto do núcleo? Perfeito, Gabriel, perfeito. Os elétrons e camadas mais internas estão mais presos ao núcleo. Então, a energia maior precisa de uma energia muito maior que os elétrons das camadas mais externas, tá? Então, é isso aí, eu preciso de uma energia grande. Olha lá, já está falando disso aqui, né? Então, as energias de ionização são grandezas positivas. Isso é outro ponto importantíssimo, né, em compreender que elas são grandezas positivas. Por que positiva? Porque o sistema precisa receber energia, é um processo endotérmico. Então, a energia da priorização vai ser menor que a segunda, né? O segundo elétron está mais interno, eu preciso de mais energia ainda, ou seja, quanto maior a energia de ionização, mais difícil a remoção do elétron. Então, os elétrons mais externos, né, que estão lá. Agora, o que acontece? Por que essa tendência deles? Mesmo precisando de energia, eles têm essa tendência de ser arrancado esse elétron, né? Então, eu tenho o núcleo e esse elétron está lá num sistema todo organizado, né? Mas diante de outro que tem uma facilidade em arrancar esse elétron, esse átomo, para estabilizar a ligação, ele vai, então, transferir o seu elétron. Mas, mesmo assim, precisa doar energia para esse sistema. Tá? Então, um ponto importante, que a energia de ionização é um número, é uma grandeza
positiva. Vamos ver essa tabela aqui, gente. Olha só. Tá lá no livro do Brown também, né? Você tem o sódio, que eu acabei de falar aqui para vocês. Ó, a primeira linha. A primeira energia de ionização, 496 kJ por mol. A segunda já passa para 4.560. Olha o magnésio. Olha que tem a primeira, tem a segunda. Olha a terceira. Né? E aí vai, alumínio. Está lá na quarta. Os três primeiros ainda têm uma energia razoável. O quarto elétron já dá um salto de energia. Por que isso, né? Nós estamos vendo aqui essa divisão, você tem elétrons bem internos, que são as regiões dos níveis mais internos, que são o cerne dos átomos. E aí, para você arrancar esse elétron, vai ficando muito difícil. Vamos ver, por exemplo, o exemplo do silício. Olha, aqui o silício. Então, você consegue tirar o primeiro elétron, o segundo, o terceiro, o mesmo quarto, mas olha o pulo que dá para o quinto elétron. Né? Vamos ver, então, a configuração eletrônica. Olha lá, a configuração eletrônica do silício era o quê? É a configuração do neônio. Então, quando a gente fala das camadas mais internas, é a configuração de um gás nobre. Isso é a região mais interna. E ele tem o quê? 3s2, 3p2. Né? Então, esses 4 elétrons vão sendo cada vez difícil de tirar, mas é uma tendência que ele tem. Né? Então, as energias de ionização aumentam continuamente do primeiro ao quarto elétron. O quinto elétron já está no cerne do átomo do gás nobre, muito estável, que é indicado pela alta energia. Ah, eu não pus aqui. Eu estava lendo, mas eu não pus, né? Tá bom? Então, tá aqui, né? Então, tá lá no cerne e fica cada vez mais difícil tirar esse elétron, tá bom? Então, é isso que diz essas energias de ionização. É a capacidade, é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo. Bom, assim como nós temos, então, que a energia de ionização mede a facilidade com que o átomo perde um elétron, né? Então, essa é a energia para perder esse elétron, eu tenho agora uma outra definição, que é a afinidade eletrônica, que mede a facilidade com que o átomo ganha um elétron. Então, agora, enquanto a energia de ionização transforma um átomo em cátion, a afinidade eletrônica vai medir a facilidade com que ele vai ganhar um elétron, ou seja, se transformar em um ânion, em negativo, ele vai ganhar elétron. Vamos pegar o exemplo do cloro. O cloro mais um elétron vai dar Cl-. Portanto, é uma energia, uma variação de energia negativa. 349. O que significa energia negativa? Agora vem o seguinte, né? Vamos lá. Quanto mais negativa a energia, maior a atração entre determinado átomo e o seu elétron. Vamos pensar o seguinte. Aqui não estou falando que a energia é negativa, a variação de energia é negativa. O que é variação de energia? É o estado final menos a energia. É a energia do estado final menos a energia do estado inicial. Se foi negativo, significa que o final é menor que o inicial. Então, a energia final menor significa mais estável. Quanto mais estável, menor a energia. Tá bom? Gente, tudo isso agora vem aqueles conceitos da termodinâmica. Vamos lá. Ó, você tem aqui uma variação de energia, né? Variação. Vamos lá. Vamos fazer uma coisa bem simples. Depois a gente pensa em energia, que é uma coisa mais abstrata. Você tinha, digamos, no início, R$10. Tá?
Você gastou R$ 2. Você ficou com R$ 8. Então, no final, você tem R$ 8. Mas no início, você tinha R$ 10. Então, é o final menos o inicial. 8 menos 10, 2. Ou seja, a variação do seu dinheiro foi negativa. Você tinha 10, gastou 2, né? E ficou com 8. Então, você tem 8. Ah, qual que foi? Eu gastei, né? Eu liberei energia, liberou dinheiro, saiu, ficou menor. Então, o menor menos o maior, você vai ter um número negativo. Certo? Então, no caso de energia, o que acontece? Ele tinha uma energia inicial. Aí, perde energia, vai ter uma energia final. A energia final é menor. Quando você pega o menor e subtrai do maior, você vai ter a variação é negativa. Tá? É igual daquelas reações que são endotérmicas e exotérmicas? Exatamente. Exatamente. Quando na energia de ionização, você precisa fornecer energia para o sistema. Portanto, é um processo endotérmico. Entra energia no sistema. Quando você perde energia, quando o sistema libera energia para o ambiente, para a sua vizinhança, você tem uma perda de energia. Portanto, um processo exotérmico. Tá? Então, ó, endotérmico, entrou energia. Exotérmico, perdeu energia. O que nós temos aqui? Ó? A afinidade eletrônica é um processo exotérmico. Né? Ele tem uma estabilidade, ele tem uma energia, mas no final é mais estável. Portanto, menor energia. O final menos o inicial dá uma variação negativa. Tá? Então, quanto mais negativa a energia, maior a atração entre determinado átomo e um elétron. Vamos lá, vamos falar de outra forma aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Os halogênios que têm um elétron a menos para preencher completamente o subnível P apresentam afinidade eletrônica mais negativas. Ou seja, os halogênios, gente, têm todos os seus P's com 5 elétrons. Falta só um para ficar estável. Quando ele ganha esse elétron, ufa, que coisa maravilhosa, ele ficou estável. Então, os halogênios são os que têm energia, que têm afinidade eletrônica maior de todos os átomos aqui. Por que isso? Eles têm aquele subnível P quase preenchido. Mais um ele fica igual ao gás nobre. É fácil ganhar mais um. Gente, é mais fácil o átomo ganhar um elétron do que ele perder aquele elétron. Por isso que a energia de ionização é positiva. E a afinidade eletrônica a variação de energia é negativa. Né? Porque ele, no final, fica mais estável. Mas perder um elétron é uma situação mais delicada. Eles não querem perder elétrons. Mas, numa disputa de quem precisa ganhar mais e o outro precisa perder, aquele que perde, perde melhor para aquele que precisa ganhar mais. Ah, tudo bem? Não entendeu muito bem a afinidade eletrônica para os gases nobres. ZL é o seguinte, os gases nobres, eles são estáveis. O que significa ser estável? Ele não precisa fazer ligações químicas para ficar estáveis. Eles já são estáveis pela sua própria natureza. Eles são estáveis. Não precisam perder elétrons ou ganhar elétrons, como acontece, por exemplo, aqui com o cloro. O cloro, né, que tem 5 elétrons no seu orbital P, ele precisa ganhar mais um para ficar... É a tendência. E essa tendência foi observada que, nisso, eles vão ficando iguais aos gases nobres.
Então, os gases nobres não ganham e não perdem elétrons. Não entendi essa afinidade. Ah, tá. Então, os gases nobres, gente, não têm a afinidade eletrônica deles é muito pequena. Né? Se você for comparar, porque eles não precisam, nem precisam ganhar, nem precisam ter energia de ionização e nem afinidade eletrônica. Por isso que é chamado de gases nobres. Eles não se misturam. Eles são eles por eles mesmos. Né? Então, vamos para o próximo aqui, ó. Só para a gente fazer um resumo da ópera. A energia de ionização é uma grandeza positiva. A energia deve ser fornecida ao átomo. E a afinidade eletrônica é uma grandeza negativa. A energia, como é que a gente vê isso? A energia final menos a energia inicial dá um número menor que zero. Ou seja, a energia final menor. O sistema passa a ser mais estável. Vamos lá, né? Vamos lembrando então, qual é a ordem de grandeza? Vamos lembrar da prova que a gente fez, né? Que deu na ordem de quilojoule por mol, né? Então, é mais difícil, por que positiva? Porque é mais difícil tirar um elétron de um átomo do que o átomo ganhar um elétron. Na afinidade eletrônica, ele ganha um elétron. Na energia de ionização, é para perder o elétron. Então, a energia é liberada quando se adiciona um elétron ao átomo. A energia é liberada, ele vai ficando com menos energia, ele vai ficando lá na situação de mais estável. Tá? Vamos lá, então, ver uma tabelinha aqui, ó. Olha, aqui é uma tabela, também lá do nosso livro, do livro do Brown, né? Olha só, gente, as afinidades eletrônicas aqui, ó. A afinidade eletrônica do flúor, do cloro, do bromo, do iodo, são maiores do que dos outros átomos, né? E olha dos gases nobres. Acho que aqui ajuda a responder mais sua questão, Ziele. Os gases nobres, todos têm uma afinidade eletrônica positiva, ou seja, eles não precisam receber elétrons, tá? Então, essa afinidade aqui, eles não têm afinidade nenhuma. Eles estão isolados. Não perde, não ganha. Já o flúor, ele tem uma afinidade eletrônica muito grande. Né? Olha lá, ele é um gás, desculpa, ele é um átomo que tem tem 3 camadas, número atômico 9, né, e lá a sua camada mais externa, ele tem uma camada externa pequena. Então, o seu núcleo atrai muito aquele elétron. Então, ele tem uma afinidade muito grande. Então, esses elementos aqui que vocês estão vendo, que têm uma afinidade eletrônica mais negativas, eles têm menor energia de ionização. É o oposto. Quanto maior a energia de ionização, menor a afinidade eletrônica. Então, olha, a afinidade eletrônica do flúor é enorme. Portanto, a energia de ativação baixa. Ativação não, energia de ionização baixíssima. Ele não quer perder de jeito nenhum elétron. Ele quer ganhar um. É isso que ele quer. Né? Se o elemento ganha elétron com mais facilidade, então ele vai perder com mais dificuldade. Que movendo aqui na figura, na coluna, gente, da família, há um aumento do raio atômico, a atração do núcleo e os seus elétrons diminui, provoca, então, uma diminuição da afinidade eletrônica. Né? Os halogênios são os de maiores afinidades eletrônicas, como vocês podem ver aqui, até pelos números. Se vocês fizerem a distribuição eletrônica e começar a ver pela figurinha, vai fazer até sentido para vocês o porquê dessa afinidade tão grande. O que acontece? A grande explicação, né? Todos têm um orbital P com 5 elétrons. Então, tem uma facilidade de ganhar aquele elétron. É isso que explica a
afinidade eletrônica dos halogênios. Ou seja, o seu íon negativo fica igual ao gás nobre. Aqui nós temos, gente, mais uma genialidade da tabela periódica. Essa afinidade, olha, todos eles muito próximo do gás nobre, tá? Mais um pouquinho, vira um gás nobre. Olha lá o flúor. Mais um, ele vira um neônio. Neônio não, né? Ele não vai se transformar no elemento, mas ele vai ter a configuração igual ao de um gás nobre. O cloro, mais um elétron, ele fica com a configuração eletrônica do argônio. Só fazer um parênteses aqui, lembrando que os átomos, a identidade deles é pelo número de prótons, porque está lá protegidinho no núcleo. Os elétrons você está vendo que ele pode perder, ele pode ganhar, mas o núcleo não, o núcleo está lá, intacto, né? E é isso que é a identidade de um átomo, né? Por que nós estamos aprendendo? É a base para compreender o que vem pela frente. Da mesma forma que a distribuição eletrônica, vamos continuar, quanto mais negativa a afinidade eletrônica, maior a atração pelo núcleo. Então, guardem bem esses conceitos. E daqui, vocês ainda não fizeram a síntese, não dei para vocês lerem, mas eu só vou mencionar que tudo isso tem a ver com essa palavra eletronegatividade. Acho que todo mundo aqui, né, no ensino médio, em algum momento ouviu a professora falar: a eletronegatividade de um átomo. Esse é mais eletronegativo, esse é menos eletronegativo. De onde vêm esses conceitos? Vem da ideia da energia de ionização e da afinidade eletrônica, do tamanho dos átomos, essa relação carga-raio. Por aqui dá para a gente entender, então, essa eletronegatividade. Então, o que é uma eletronegatividade? Vamos lá. Átomo com afinidade eletrônica muito negativo ganha facilmente um elétron. Né? E ele tem o quê? Ele tem uma afinidade, um átomo com afinidade eletrônica muito negativa e alta energia de ionização. Dizemos que ele possui alta eletronegatividade. Então, quem é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica? Ele não vai perder nunca um elétron, mas ele vai ganhar um elétron. Tem alta afinidade. Portanto, o flúor tem uma alta eletronegatividade. Né? Ele atrai elétrons. Em uma escala, o flúor é o mais eletronegativo. E ele tem esse valor de 4. E o césio, que está lá no oposto dele na tabela periódica, é o menos eletronegativo, porque ele quer perder aquele elétron. Ele não está nem aí com aquele elétron dele. Ele tem um elétron na 7ª camada. Ele perde facilmente, ele não quer ganhar nunca um elétron ali, tá? Então, ele tem altíssima energia, o flúor tem altíssima energia de ionização, né? E uma afinidade eletrônica muito negativa. Tá? Esse é o conceito de eletronegatividade. Vamos ver uma tabela aqui de eletronegatividade, gente. Esses números foram atribuídos por Linus Pauling, baseados em cálculos termodinâmicos. Não vou entrar nesse detalhe, né? Só para vocês saberem. Então, essa coisa da afinidade eletrônica aqui, ó, ele fez esses cálculos, então nós temos aqui os números, olha lá, o flúor, a eletronegatividade é 4, e o césio, que é a mais baixa de todas, 0,7. Isso aqui vai ser muito importante para o que vem nas próximas aulas. Mas se vocês entenderam o que é eletronegatividade, que varia da tabela periódica, por que um é mais, por que o outro é menos, daqui para frente vocês vão entender muita coisa da química. Vai começar a fazer todo sentido, em todas as disciplinas. Inclusive, quando vocês trabalharem com a termodinâmica química, né, com a parte da termodinâmica em química, que as reações químicas endotérmicas, exotérmicas, por que isso acontece, né? Qual é a energia das ligações?
mas tudo baseado nesses fundamentos, tá? Então, vamos ler o que está escrito. Olha lá, tem uma variação de média, de baixa para média para alta eletronegatividade. Então, a eletronegatividade é definida como a habilidade de um átomo em atrair elétrons para si em certa molécula. Ele só vai atrair elétrons, ou ele só vai doar elétrons, se ele tiver uma molécula sozinho, né? E os átomos não estão sozinhos, a não ser quem? Os gases nobres. Um outro detalhe importante, né, que está escrito aí. Esses números não têm unidades. Então, qual é a eletronegatividade do flúor? 4. 4 o quê? 4. É numa tabela, é numa escala. De uma escala de 0,7 a 4, o flúor é 4. E o césio é 0,7. Pergunte ao Linus Pauling, né? Mas, enfim, não estou brincando. Mas quem quiser se aprofundar nisso, é outro departamento. Aqui é só para a gente chegar até nesse ponto aqui. Tá bom? O que nós vimos nesta aula? Nós vimos os fundamentos para se compreender as ligações químicas. Nós falamos do tamanho dos átomos e íons, da energia de ionização, a afinidade eletrônica, como é que isso varia, e tudo, né, sempre presente a tabela periódica, né, sempre aquela ordem, uma periodicidade, né, nem sempre tem suas exceções no meio dessa regra, mas existe uma tendência, e essa tendência é facilmente explicada por esses 3 conceitos básicos que estão aqui na frente de vocês, né? Então, compreendendo isso, a gente começa a entender depois. Aí, dali para frente, gente, as ligações químicas fica muito tranquilo de a gente entender, né? Mas eu sempre vou precisar falar, olha, esse átomo é mais eletronegativo que esse, por isso que isso acontece tal coisa. Esses átomos têm uma eletronegatividade muito próxima, por isso que a ligação é desse jeito. Ah, eletronegatividade muito diferentes, tem outro tipo de ligação. Ou seja, são esses conceitos agora que, se ficou claro para vocês, daqui para frente vai ficar tudo mais claro ainda, né? Então, esse foi o contexto aqui da nossa aula. Vamos então para a conclusão da nossa aula? Então, essas propriedades que nós vimos, né, determinam o tipo de ligação química entre os elementos da tabela. Modelos de ligação iônica, covalente, metálica, as propriedades físicas e químicas das substâncias formadas. Isso é a base. Então, tudo isso que nós estamos vendo vai ser para a nossa próxima aula.